E se eu te dissesse que os rostos mais inocentes de Hollywood escondem os segredos mais sombrios? Por trás daqueles sorrisos angelicais e cachos perfeitos, há histórias de vício, traição e desilusão que fariam adultos chorarem. Hoje, estamos revelando os destinos trágicos de 20 estrelas mirins da Era de Ouro que pagaram o preço máximo pela fama. Judy Garland. Os sapatos de Ruby não puderam salvar Dorothy de seu pesadelo na vida real. Nascida Frances Ethel Gumm em 1922, Judy Garland tornou-se a galinha dos ovos de ouro da MGM com apenas 13 anos, mas o estúdio a tratava mais como uma máquina de fazer dinheiro do que como um ser humano. Eles a enchiam de anfetaminas para mantê-la magra e energética. Depois davam-lhe pílulas para dormir à noite. Este ciclo horrível começou quando ela ainda era uma criança e continuou pelo resto de sua curta vida. Aos 16 anos, Judy já tinha percorrido a estrada de tijolos amarelos em O Mágico de Oz, mas nos bastidores, ela vivia em um verdadeiro inferno. Os executivos da MGM cruelmente a apelidaram de "o patinho feio" e constantemente criticavam seu peso e aparência. O estúdio controlava todos os aspectos de sua existência, desde o que ela comia até quem ela podia namorar. Sua agenda rigorosa seria considerada abuso infantil pelos padrões de hoje. Ainda assim, ela produziu mais de uma dúzia de filmes antes de completar 20 anos. O vício em medicamentos prescritos que começou na infância assombrou Judy durante toda a sua vida adulta. Ela sofreu vários colapsos nervosos, casou-se 5 vezes e tentou se machucar repetidamente. Apesar de seu lendário retorno em Nasce uma Estrela, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, Judy permaneceu financeiramente falida devido à exploração por estúdios, agentes e maridos. Em 1969, com apenas 47 anos, Judy foi encontrada morta em um banheiro em Londres devido a uma overdose acidental. A garotinha que cantou Over the Rainbow nunca encontrou o caminho de volta para casa. Bob Driscoll, a primeira estrela infantil contratada pela Disney, passou de amado Peter Pan a viciado em drogas sem teto em uma das quedas mais trágicas de Hollywood. Bob Driscoll era o menino de ouro dos estúdios Walt Disney, com seu rosto inocente e charme natural, tornando-o um nome familiar através de clássicos como Canção do Sul e A Ilha do Tesouro. Seu papel mais icônico foi dar voz e servir de modelo para Peter Pan, o menino que nunca quis crescer. A ironia se provaria devastadoramente profética. Quando Bob atingiu a adolescência, sua voz mudou e sua aparência juvenil amadureceu. A Disney o dispensou sem cerimônia, sem oferecer apoio ou plano de transição. O menino fofo de olhos arregalados em quem tinham apostado milhões foi simplesmente descartado como um jornal de ontem. Bob teve dificuldades para se adaptar à escola pública, onde outras crianças o intimidavam impiedosamente por ser uma ex-estrela decadente. A fama que antes o protegia tornou-se um alvo em suas costas. Na adolescência tardia, Bob recorreu à heroína como mecanismo de enfrentamento, iniciando uma espiral descendente de vício e pequenos crimes. Ele foi preso várias vezes por posse, falsificação e roubo. Apesar de tentar brevemente reconstruir sua vida através da arte no Instituto de Arte Chouinard, onde trabalhou ao lado do círculo de Andy Warhol, as cicatrizes da fama precoce nunca cicatrizaram. Em 1968, com apenas 31 anos, Bob morreu sozinho em um prédio abandonado no East Village de Nova York. Seu corpo foi encontrado em uma cama improvisada, cercado por garrafas de cerveja vazias. Sem identificação, ele foi enterrado em uma cova de indigente. Levou 1 ano para que as impressões digitais confirmassem a identidade da antiga joia da coroa da Disney. Jack Coogan, o primeiro astro infantil da América, fez milhões para sua família, apenas para descobrir que eles haviam roubado quase cada centavo. Jack Coogan alcançou a fama aos 7 anos, estrelando ao lado de Charlie Chaplin em O Garoto, tornando-se um dos rostos mais reconhecíveis do mundo. Seu timing cômico e olhos expressivos o tornaram querido pelo público, e ele rapidamente se tornou um dos artistas mais bem pagos da era do cinema mudo, ganhando mais de 4 milhões de dólares durante sua carreira infantil. Jack viajou pelo mundo, conheceu chefes de estado e viveu como realeza. Ele confiava que seus ganhos estavam sendo guardados para o seu futuro, com sua mãe e padrasto gerindo suas finanças. Mas quando chegou à idade adulta e pediu seu dinheiro, foi recebido com uma traição fria. Sua mãe recusou categoricamente, dizendo-lhe cruelmente: "Nunca foram feitas promessas de te dar nada." O pai de Jack queria que você tivesse todo aquele dinheiro, mas eu não sou o pai de Jack. Eles tinham gasto quase tudo em casas luxuosas, carros caros e férias de luxo, enquanto Jack era o ganha-pão.
A indignação pública sobre a exploração financeira de Jack levou à histórica Lei Coogan em 1939, exigindo que uma parte dos ganhos dos atores mirins fosse reservada em contas fiduciárias protegidas. Embora a vitória legal de Jack tenha ajudado futuros gerações, não pôde desfazer sua devastação pessoal. Sua carreira de ator fracassou em seus 20 anos, e ele declarou falência durante a Grande Depressão. Ele serviu bravamente como piloto de planador na Segunda Guerra Mundial, mas perdeu amigos próximos em combate. Mais tarde na vida, ele encontrou sucesso interpretando o tio Fester na família Addams, mas nunca recuperou a fortuna que havia perdido. A história de Jack tornou-se um conto de advertência sobre a exploração de artistas infantis e o preço de confiar nas pessoas erradas com seu futuro. Scotty Beckett. O rosto angelical de Our Gang escondia uma alma perturbada destinada a um fim violento. Scotty Beckett foi um dos jovens astros mais promissores de Hollywood, encantando o público como um membro travesso da série Little Rascals ao longo da década de 1930. Seus olhos brilhantes, timing cômico impecável e carisma natural pareciam garantir uma carreira longa e bem-sucedida. Ele até estrelou ao lado de grandes nomes como Judy Garland e Elizabeth Taylor, posicionando-o como um galã adolescente em ascensão. Mas, à medida que Scott envelhecia, o interesse de Hollywood desaparecia mais rápido do que seu charme juvenil. Os papéis tornaram-se escassos e menos proeminentes, deixando-o lutando para fazer a transição para papéis adultos. A fama que outrora o cercava tornou-se um eco assombroso de dias melhores. Fora das telas, sua vida estava se desmoronando em um ritmo alarmante. Scott desenvolveu sérias dependências de álcool e drogas, incluindo barbitúricos e analgésicos que entorpeciam sua dor, mas destruíam seu julgamento. Seus relacionamentos pessoais tornaram-se turbulentos e violentos. Ele se casou 3 vezes, com sua segunda esposa, a atriz Beverly Baker, pedindo o divórcio apenas semanas após o casamento, citando abuso físico. Múltiplas prisões por posse de drogas, dirigir embriagado e fraude de cheques o tornaram presença constante nos tabloides e por todos os motivos errados. Na década de 1960, Scott havia desaparecido completamente de Hollywood, tentando trabalhar em vendas e imóveis, mas nunca escapando de seus demônios. Em maio de 1968, com apenas 38 anos, Scott foi encontrado morto em um asilo de Hollywood, sob circunstâncias misteriosas. Alguns relatos citaram uma overdose de drogas, enquanto outros apontaram para ferimentos na cabeça de uma agressão recente. A causa exata nunca foi oficialmente confirmada, mas uma coisa era certa. O antigo Little Rascal morreu sozinho, sem dinheiro e esquecido pela indústria que um dia o celebrou. Darla Hood. A doce voz de Our Gang foi silenciada por uma tragédia médica que chocou seus fãs devotos. Darla Hood era o coração e a alma dos Batutinhas durante a era de ouro da série, cativando o público com seus cachos distintivos, personalidade encantadora e notável habilidade de canto. Como a principal protagonista feminina ao longo dos anos 1930 e início dos anos 1940, ela apareceu em mais de 50 curtas-metragens, criando alguns dos momentos mais memoráveis e cativantes da franquia ao lado de Spanky, Alfalfa e Buckwheat. Ao contrário de alguns de seus colegas de elenco, Darla não enfrentou exploração financeira imediata ou traição familiar. No entanto, a pressão da fama em uma idade tão jovem deixou cicatrizes emocionais que a acompanharam na vida adulta. Quando Our Gang terminou, ela foi forçada a enfrentar a terrível incerteza da vida além da fama infantil. Hollywood tinha pouco espaço para ex-estrelas mirins quando elas superavam suas personas fofas, deixando Darla lutando para se redefinir em uma indústria que só a lembrava como uma garotinha. Darla tentou se reinventar como cantora e atriz, apresentando-se em clubes noturnos e aparecendo em pequenos papéis na televisão. Ela formou um grupo vocal na década de 1950 e participou de eventos de reencontro, onde os fãs a cobriam de admiração pela alegria que trouxe durante suas infâncias. Apesar de manter um espírito positivo e encontrar alguma medida de paz, o segundo ato de Darla foi tragicamente interrompido. Em 1979, durante uma cirurgia de rotina para remover o apêndice, ela contraiu hepatite aguda de uma transfusão de sangue contaminada. A doença piorou rapidamente e ela morreu inesperadamente aos 47 anos. Sua morte repentina chocou os fãs que a lembravam como a eterna jovem querida da tela, provando que às vezes a tragédia atinge até as figuras mais amadas quando menos se espera. Freddie Bartholomew. A sofisticação britânica não pôde proteger este jovem ator da ganância familiar e da natureza volúvel de Hollywood. Freddie Bartholomew capturou a atenção internacional durante a década de 1930, com seus modos refinados, sotaque nítido e notável profundidade emocional.
Nascido em Londres em 1924, ele alcançou o estrelato através de performances aclamadas em filmes como David Copperfield, Little Lord Fauntleroy e Capitães Intrépidos, dividindo a tela com lendas como Spencer Tracy e Ronald Colman. Os críticos o aclamaram como um dos melhores atores infantis de sua geração, mas à medida que a fama e os ganhos de Freddie aumentavam, tensões familiares explodiram em uma amarga batalha pela custódia, que destruiria sua carreira. Ele estava morando com sua tia, que o criou desde a infância, mas após seu sucesso em Hollywood, seus pais biológicos apareceram de repente, cada um buscando controle sobre sua carreira e, mais importante, sobre sua renda substancial. A batalha legal se arrastou por anos, tornando-se um circo midiático que frustrou os executivos da MGM, que se cansaram da publicidade negativa e das constantes interrupções. O processo prolongado drenou as finanças da família e prejudicou severamente a reputação de Freddie em Hollywood. Os estúdios hesitavam em escalá-lo em meio à controvérsia, e quando as batalhas legais terminaram, ele já era um adolescente lutando para encontrar trabalho. Sua carreira efetivamente terminou antes de ele atingir a idade adulta. Freddie alistou-se na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, afastando-se ainda mais da indústria do entretenimento. Quando voltou do serviço, descobriu que Hollywood havia seguido em frente completamente. Ao contrário de algumas ex-estrelas mirins que caíram em vícios ou crimes, Freddie conseguiu construir uma respeitável segunda carreira na produção de televisão e publicidade. Ele se casou, teve filhos e escolheu uma vida mais tranquila longe dos holofotes. Quando morreu em 1992, aos 67 anos, seus últimos anos foram pacíficos, mas distantes do reconhecimento de sua juventude, representando um potencial perdido devido à ganância familiar e à indiferença da indústria. Dickie Moore. O menino que deu a Shirley Temple seu primeiro beijo na tela carregou cicatrizes emocionais que duraram a vida toda. John Richard Dickie Moore começou a atuar com a incrível idade de 11 meses, aparecendo em filmes mudos antes mesmo de poder falar. No início da década de 1930, ele se tornou um dos atores mirins mais ocupados de Hollywood, aparecendo em mais de 100 filmes na adolescência e trabalhando com lendas como Marlene Dietrich, Spencer Tracy e Barbara Stanwyck. Sua presença gentil e olhos expressivos o tornaram um favorito entre diretores e público. Nos bastidores, Dickie estava lidando com sérios problemas emocionais que passaram despercebidos durante seus anos sob os holofotes. Sua infância foi completamente consumida pelas exigências implacáveis do sistema de estúdios. Longas horas de trabalho, enormes expectativas e pouco tempo para a educação real ou experiências normais de infância o deixaram sem qualquer senso de identidade fora dos papéis que interpretava. Quando as câmeras paravam de filmar, ele se sentia totalmente perdido e desconectado da realidade. À medida que ele entrou na adolescência, os papéis secaram e o público passou a se interessar por novos rostos. Dickie se viu lutando para se encaixar no mundo adulto de Hollywood enquanto enfrentava depressão, abuso de substâncias e relacionamentos fracassados. Em seu brutalmente honesto livro de memórias de 1984, Twinkle, Twinkle Little Star, But Don't Have Relations or Take the Car, ele se tornou um dos primeiros ex-atores mirins a abordar abertamente os danos psicológicos causados pela fama precoce. Sua coragem em compartilhar sua dor ajudou a iniciar conversas mais amplas sobre as leis de trabalho infantil e a necessidade de apoio psicológico para jovens artistas. Apesar de suas lutas, Dickie eventualmente encontrou paz ao deixar a atuação na década de 1950 e construir uma carreira de sucesso em relações públicas. Ele se casou com a ex-estrela mirim Jane Powell e eles desfrutaram de uma parceria amorosa até sua morte em 2015, aos 89 anos, provando que com esforço e apoio é possível superar traumas de infância. Carl Alfalfa Switzer, o garoto com topete e canto desafinado de Our Gang, teve um fim violento que chocou a América. Carl Alfalfa Switzer tornou-se um rosto inesquecível da infância através de seu papel na série Os Batutinhas, onde seu penteado distinto, voz rachada e adorável desajeitamento fizeram milhões rirem ao longo de meados da década de 1930. Sua química com membros do elenco como Darla Hood e George Spanky McFarlane criou alguns dos momentos mais icônicos da televisão inicial, consolidando seu lugar na história do entretenimento. Mas por trás da fachada saudável, as coisas não eram tão alegres quanto as travessuras do gang sugeriam na tela. Switzer supostamente entrou em conflito com outros atores mirins e fez pegadinhas que às vezes passavam dos limites. À medida que envelhecia e seu apelo como estrela infantil diminuía, Hollywood rapidamente passou para rostos mais novos. Quando Our Gang terminou, Switzer era apenas um adolescente já lutando para encontrar seu lugar em um mundo que não o queria mais.
Ele fez pequenas participações em filmes como A Felicidade Não Se Compra, mas foi principalmente relegado a papéis menores, muitas vezes não creditados, que mal pagavam as contas. Problemas financeiros o atormentaram durante seus anos adultos, forçando-o a alternar entre trabalhos esporádicos como barman, guia de caça e treinador de cães. Nenhum trouxe sucesso ou satisfação duradoura. Em 1958, ele foi preso por cortar árvores ilegalmente em uma floresta nacional e, por volta da mesma época, foi baleado durante uma disputa por dinheiro, escapando por pouco da morte. Mas sua sorte acabou em janeiro de 1959, quando Switzer foi morto aos 31 anos. Em uma altercação violenta por uma dívida de $50 relacionada a um negócio fracassado de cães de caça. Durante uma confrontação na casa de um homem, a disputa escalou para uma briga física onde Switzer supostamente puxou uma faca, levando o proprietário a atirar nele em um ato considerado autodefesa. O querido Alfalfa morreu no local, encerrando uma vida que trouxe alegria a milhões, mas encontrou apenas tragédia para si mesmo. Diana Barrymore. Nascida na realeza de Hollywood, esta talentosa atriz não conseguiu escapar da maldição familiar de vício e desespero. Diana Barrymore entrou no mundo em março de 1921 como filha do lendário ator John Barrymore, um dos artistas mais reverenciados da Era de Ouro. Com sua beleza, talento e linhagem famosa, Diana parecia destinada à grandeza. Ela deixou sua marca na Broadway antes de fazer a transição para o cinema no início da década de 1940, recebendo elogios por suas atuações e mostrando um potencial genuíno para continuar o legado da família. Mas o peso das expectativas e sua relação complexa com seu pai alcoólatra se mostraram esmagadores. Os problemas de abuso de substâncias de Diana começaram durante a adolescência e só pioraram quando ela entrou na idade adulta. Ela lutou contra o alcoolismo e o vício em medicamentos prescritos, frequentemente entrando em espirais incontroláveis, que destruíam suas oportunidades profissionais e relacionamentos pessoais. Sua carreira de atriz, que havia mostrado tanto potencial, vacilou à medida que seu comportamento errático, fora das telas, ofuscou seu talento. A pressão de ser filha de John Barrymore criou um padrão impossível de alcançar, especialmente considerando suas próprias lutas bem documentadas com o álcool. Quando seu pai morreu em 1942, Diana ficou com uma sensação persistente de abandono e turbulência emocional não resolvida. Ela teve uma série de relacionamentos fracassados, incluindo um breve casamento com o roteirista Robert Wilcox, que terminou em divórcio. No final da década de 1940, Diana havia praticamente desaparecido do olhar público, lutando batalhas privadas contra o vício e a depressão que poucos compreendiam. Em março de 1960, as lutas de Diana chegaram a um fim trágico, quando ela faleceu aos 38 anos de idade devido a uma overdose de pílulas para dormir em seu apartamento na cidade de Nova York. Sua morte foi considerada acidental, mas destacou as profundas feridas psicológicas que a atormentaram ao longo de sua vida. Apesar de sua breve carreira, Diana deixou um legado triste como alguém que nunca conseguiu escapar da sombra da fama da família, ou dos demônios que assombravam o nome Barrymore. Margaret O'Brien, a inocente de olhos arregalados de Meet Me in St. Louis, enfrentou a cruel realidade da visão descartável de Hollywood sobre estrelas mirins. A ascensão de Margaret O'Brien à fama nos anos 1940 foi rápida e notável, com seu talento natural para atuar e sua capacidade de transmitir emoções profundas, tornando-a uma das estrelas mais brilhantes de sua geração. Nascida em janeiro de 1937, ela foi introduzida à atuação aos 4 anos e rapidamente conseguiu seu papel de destaque em Journey for Margaret, que a estabeleceu como um talento em ascensão na constelação de jovens artistas de Hollywood. Seu papel mais famoso veio no amado musical Meet Me in St. Louis, onde ela interpretou Tootie Smith, a filha mais nova travessa, mas adorável. Sua atuação foi nada menos que extraordinária, rendendo-lhe um prêmio juvenil da Academia e tornando-a uma das estrelas infantis mais populares dos anos 40. Os críticos elogiaram seu charme natural e notável capacidade de lidar com cenas emocionais complexas com uma maturidade além de sua idade, sugerindo um futuro promissor. No entanto, como muitos atores mirins, Margaret enfrentou dificuldades com a transição de criança adorável para artista adulta. Ao entrar na adolescência, os papéis se tornaram mais escassos e menos significativos. A inconstância de Hollywood tornou-se evidente à medida que a indústria seguia em frente para talentos mais novos e jovens. Embora ela tenha aparecido em filmes como Little Women e feito participações em programas como The Twilight Zone, ela nunca recuperou a proeminência que desfrutou na juventude. O desafio de crescer sob os olhos do público, combinado com a pressão para se libertar do estereótipo, provou ser difícil de superar. Embora Margaret não tenha enfrentado o trágico fim que acometeu muitos de seus colegas, sua carreira ilustra a dura realidade de que mesmo as crianças estrelas mais talentosas frequentemente lutam para manter a relevância na vida adulta.
Hoje, ela é lembrada com carinho pelos fãs de filmes clássicos, mas sua história serve como um lembrete de quão rapidamente Hollywood pode esquecer seus antigos queridinhos, uma vez que eles superam seu apelo inicial. O irmão de Carl Switzer, Harold, mesmo ser parente de um pequeno travesso, não podia garantir um final feliz na cruel máquina de Hollywood. Harold Switzer foi descoberto junto com seu irmão mais famoso, Carl, quando eles realizaram um número musical improvisado nos estúdios Hal Roach durante uma viagem de família à Califórnia. Ambos os meninos foram contratados para Our Gang, mas enquanto Carl se tornou a estrela revelação como Alfalfa, Harold permaneceu em segundo plano como um ator coadjuvante durante toda a série. Na década de 1930, a experiência de Harold em Our Gang foi marcada por estar constantemente ofuscado pela popularidade e tempo de tela de seu irmão mais novo. Enquanto o distinto topete de Carl e seu canto desafinado o tornavam um favorito dos fãs, Harold frequentemente desempenhava papéis menores que não destacavam sua personalidade ou talentos. Essa dinâmica criou uma situação familiar desafiadora, onde um irmão recebia a maior parte da atenção e oportunidades, enquanto o outro permanecia amplamente esquecido pelo público e pelos profissionais da indústria. Após o fim de Our Gang, Harold enfrentou as mesmas dificuldades que muitos ex-astros mirins ao tentar fazer a transição para carreiras adultas. No entanto, sua situação era complicada por estar para sempre ligado à persona mais bem-sucedida de seu irmão, enquanto tinha menos momentos memoráveis próprios para aproveitar em futuras oportunidades. A indústria do entretenimento mostrou pouco interesse nos antigos coadjuvantes de séries infantis, deixando Harold a procurar trabalho fora de Hollywood. Ao contrário do trágico fim de seu irmão, Harold conseguiu evitar a violência e o vício que tiraram a vida de Carl, mas nunca alcançou sucesso significativo no entretenimento ou em outras áreas. Ele viveu uma vida tranquila, longe dos holofotes, participando ocasionalmente de reuniões de Our Gang, onde os fãs às vezes ficavam desapontados ao conhecer o outro irmão Switzer. A história de Harold representa as figuras esquecidas do estrelato infantil, aqueles que trabalharam ao lado das estrelas, mas nunca foram brilhantes o suficiente para manter sua própria fama duradoura ou segurança financeira em uma indústria que tinha pouca paciência para quem não era considerado um nome de destaque. George Spanky McFarland, o líder de Our Gang, não conseguiu se afastar da esmagadora decepção de Hollywood. George Spanky McFarland foi a estrela indiscutível e líder dos Batutinhas durante os anos mais populares da série na década de 1930. Com seu rosto redondo, corte de cabelo tigela distinto e qualidades naturais de liderança, Spanky se tornou o coração da turma e uma das crianças estrelas mais reconhecíveis de sua época. Seu timing cômico e a capacidade de entregar falas com perfeita inocência o tornaram um favorito entre o público e os críticos. A popularidade de Spanky durante seus anos em Our Gang foi extraordinária, com cartas de fãs chegando de todo o mundo e sua imagem aparecendo em inúmeros itens de merchandising. Ele parecia destinado a uma transição bem-sucedida para o entretenimento adulto, tendo demonstrado habilidades de atuação além dos típicos artistas infantis. No entanto, à medida que ele envelhecia e a série evoluía, seu apelo começou a diminuir, e no início da década de 1940, seu tempo com Our Gang havia terminado, deixando-o para enfrentar um futuro incerto em Hollywood. A transição para papéis adultos provou ser quase impossível para Spanky, pois o público não conseguia aceitá-lo como nada além do líder rechonchudo e inocente da gangue. Ele teve dificuldade em encontrar trabalho significativo em filmes ou televisão, fazendo vários trabalhos esporádicos para se sustentar, enquanto, ocasionalmente, aparecia em convenções de fãs e eventos de reencontro. A indústria do entretenimento mostrou pouco interesse em ex-estrelas mirins que não conseguiram se reinventar com sucesso, deixando Spanky se sentindo esquecido e descartado pelo negócio que um dia o celebrou. Ao contrário de alguns de seus colegas de elenco que enfrentaram vícios ou violência, a tragédia de Spanky foi mais sutil, mas igualmente comovente. Um lento desaparecimento na obscuridade enquanto assistia novas gerações de artistas alcançarem o sucesso que um dia foi dele. Ele passou seus últimos anos trabalhando em vários empregos fora do entretenimento, ocasionalmente dando entrevistas sobre suas experiências em Our Gang, mas nunca recapturando a magia que o tornou famoso. Sua história ilustra como até mesmo as estrelas infantis mais bem-sucedidas podem se ver lutando para manter a relevância, uma vez que seu apelo juvenil expira. Mary Kornman, a primeira queridinha de Our Gang, descobriu que ser a primeira não garante sucesso duradouro. Mary Kornman foi uma das primeiras estrelas femininas da série Our Gang, aparecendo nos curtas de comédia no início da década de 1920, quando a franquia estava começando a estabelecer sua popularidade. Com seu comportamento doce e presença natural na tela, Mary ajudou a definir o que o público esperava das personagens femininas da série, estabelecendo um modelo que influenciaria o programa por décadas.
Durante seu tempo com Our Gang, Mary era considerada uma das jovens artistas mais promissoras de Hollywood, com profissionais da indústria prevendo um futuro brilhante para ela no entretenimento. Sua popularidade entre o público jovem era significativa, e ela recebia considerável atenção da mídia como uma das personalidades de destaque da série. No entanto, à medida que o formato de Our Gang evoluía e novas crianças eram trazidas para substituir os membros do elenco que envelheciam, Mary foi gradualmente sendo afastada da série, deixando-a para competir em um campo cada vez mais lotado de jovens artistas. O desafio de fazer a transição de Our Gang para outras oportunidades provou ser esmagador para Mary, já que diretores de elenco e produtores tinham dificuldade em vê-la além de sua associação com a série. Décadas de 1930. Ao contrário de estrelas infantis posteriores que tinham opções de carreira mais diversificadas, Mary trabalhava durante uma era em que a indústria do entretenimento oferecia menos oportunidades para jovens artistas crescerem e se desenvolverem. Ela tentou continuar atuando em outros filmes e projetos, mas teve pouco sucesso em se estabelecer como um talento significativo fora do contexto de Our Gang. Sua carreira essencialmente terminou enquanto ela ainda era adolescente, levando-a a buscar outros interesses e, eventualmente, desaparecer da memória pública. A história de Mary representa as experiências de muitos dos primeiros artistas infantis que ajudaram a estabelecer franquias de sucesso, mas foram, em última análise, descartados quando a indústria seguiu novas direções. Sua contribuição para a história do entretenimento é frequentemente negligenciada, mas ela desempenhou um papel crucial na criação da base para uma das séries infantis mais amadas da América, mesmo que não tenha podido se beneficiar de seu sucesso a longo prazo. Joe Cobb, o alívio cômico rechonchudo de Our Gang, aprendeu que Hollywood não tem espaço para as risadas de ontem. Joe Cobb foi um dos membros originais de Our Gang, aparecendo na série desde os primeiros dias na década de 1920. Com sua figura rechonchuda e expressões inocentes, Joe se tornou o adorável garoto gordo que proporcionava comédia física e gags visuais que encantavam o público durante a era do cinema mudo e os primeiros filmes sonoros. Sua presença ajudou a estabelecer a diversidade de personalidades que tornaram Our Gang bem-sucedido com diferentes públicos. A popularidade de Joe durante seus anos em Our Gang foi substancial, com seu personagem representando a qualidade de homem comum que tornava a série identificável para crianças e famílias em toda a América. Seu timing cômico e disposição para participar do humor físico o tornaram um membro valioso do elenco, contribuindo para alguns dos momentos mais memoráveis da série. No entanto, à medida que Joe envelhecia e perdia seu apelo infantil, a série começou a seguir em direções diferentes, eventualmente substituindo-o por artistas mais novos que se encaixavam na visão em evolução do programa. O fim da carreira de Joe em Our Gang marcou o início de uma longa luta para encontrar seu lugar em uma indústria do entretenimento que tinha pouco uso para ex-estrelas mirins. Ao contrário de artistas que conseguiam fazer a transição para papéis adultos, a associação de Joe com alívio cômico e sua aparência física tornaram extremamente difícil para ele ser levado a sério em outros tipos de personagens. Ele tentou continuar trabalhando em filmes e outros locais de entretenimento, mas encontrou poucas oportunidades disponíveis para ele. O foco da indústria na juventude e novidade significava que ex-estrelas mirins eram frequentemente consideradas ultrapassadas, uma vez que seu apelo inicial desaparecia. Joe passou seus últimos anos trabalhando em vários empregos fora do entretenimento, ocasionalmente fazendo aparições em eventos para fãs, onde o público mais velho lembrava de suas contribuições para o entretenimento de sua infância. Sua história reflete a dura realidade de que o sucesso na fama infantil raramente se traduz em oportunidades de carreira duradouras, deixando muitos ex-intérpretes lutando com a transição para a vida comum após experimentarem os altos da fama e reconhecimento durante a juventude. Mickey Daniels, o encrenqueiro sardento de Our Gang, descobriu que a vida real não oferecia um roteiro a seguir. Mickey Daniels foi uma das primeiras estrelas da série Our Gang, aparecendo em inúmeros curtas durante a década de 1920, quando a franquia estava estabelecendo seu lugar no entretenimento americano. Com seu rosto sardento distinto e personalidade travessa, Mickey incorporou o espírito de aventura infantil que tornava a série atraente para públicos de todas as idades. Seus instintos cômicos naturais e a capacidade de transmitir tanto inocência quanto travessura fizeram dele um artista de destaque entre os membros do elenco original. Durante seu tempo com Our Gang, Mickey foi considerado um dos jovens atores mais talentosos de Hollywood, com suas performances recebendo elogios de críticos e profissionais da indústria que viam grande potencial para seu desenvolvimento futuro. Sua popularidade se estendeu além da própria série, com revistas de fãs apresentando artigos sobre sua vida e carreira, tratando-o como uma verdadeira celebridade, apesar de sua pouca idade.
No entanto, à medida que Mickey envelhecia e começava a perder sua aparência juvenil, a série começou a afastá-lo em favor de crianças mais novas, que podiam representar melhor a energia inocente que o público esperava. A transição para longe de Our Gang foi devastadora para Mickey, pois ele lutou para encontrar outras oportunidades em uma indústria do entretenimento que mostrava pouco interesse em ex-estrelas mirins. Ao contrário de alguns artistas que conseguiram se reinventar ou fazer a transição para trabalhos nos bastidores, Mickey se viu completamente excluído do negócio que antes celebrava seus talentos. Suas tentativas de continuar atuando foram em grande parte mal-sucedidas, com diretores de elenco incapazes de vê-lo como algo além do garoto sardento dos curtas de comédia. Os anos posteriores de Mickey foram marcados por dificuldades financeiras e pessoais, enquanto ele tentava construir uma vida fora da indústria do entretenimento. Sua história ilustra a particularmente cruel natureza do estrelato infantil nos primeiros dias de Hollywood, quando havia menos proteções e sistemas de apoio para jovens artistas que eram descartados quando não eram mais considerados úteis. O menino que uma vez trouxe risadas a milhões encontrou pouca alegria em sua própria vida, depois que as câmeras pararam de rodar. Jack Cooper, o menino que fez a América chorar em The Champ, não conseguiu enxugar suas próprias lágrimas de rejeição. Jack Cooper alcançou um sucesso notável como ator mirim no início dos anos 1930, tornando-se um dos jovens artistas mais aclamados de sua geração através de papéis dramáticos poderosos que mostravam uma profundidade emocional raramente vista em atores infantis. Sua atuação de destaque em The Champ lhe rendeu uma indicação ao Oscar com apenas 9 anos de idade, tornando-o a pessoa mais jovem já indicada para melhor ator na época, um recorde que durou décadas. O talento de Jack ia além do apelo típico de estrela infantil, com sua capacidade de transmitir emoção genuína e sentimentos complexos, ganhando o respeito de atores adultos e diretores que trabalharam com ele. Suas atuações em filmes como Skippy e The Bowery demonstraram uma habilidade natural de atuação que sugeria um futuro promissor em papéis dramáticos sérios. Profissionais da indústria elogiaram seu profissionalismo e dedicação, com muitos prevendo que ele faria uma transição bem-sucedida para o estrelato adulto, ao contrário de muitos de seus contemporâneos que tiveram dificuldades com a mudança. No entanto, à medida que Jack entrou na adolescência, os papéis que o tornaram famoso se tornaram menos disponíveis, e a indústria começou a vê-lo de forma diferente. A intensidade dramática que tornara suas performances infantis tão cativantes tornaram-se menos comercializáveis à medida que ele envelhecia, com os estúdios preferindo escalar novos rostos em vez de investir no desenvolvimento de ex-estrelas mirins. Jack tentou continuar sua carreira através de diferentes tipos de papéis e eventualmente encontrou algum sucesso na televisão, mas nunca recuperou a proeminência que teve quando criança. Seus anos posteriores incluíram trabalho como diretor e produtor de televisão, mostrando que ele havia aprendido habilidades valiosas durante seu tempo em frente às câmeras. Embora Jack tenha evitado os finais trágicos que acometeram muitos astros mirins, sua trajetória de carreira ilustra como mesmo os jovens artistas mais talentosos podem lutar para manter a relevância em uma indústria que constantemente busca novas atrações. Sua história serve como um lembrete de que a aclamação da crítica e sucesso precoce não garantem oportunidades de carreira duradouras no competitivo mundo do entretenimento. Jane Withers, a moleca que desafiou o trono de Shirley Temple, aprendeu que o segundo lugar em Hollywood significa ser a primeira na fila para a decepção. Jane Withers surgiu na cena em meados da década de 1930 como a anti-Shirley Temple, com seu cabelo escuro, personalidade travessa e disposição para interpretar papéis de encrenqueira que contrastavam fortemente com a doce inocência de Temple. Os estúdios a posicionaram como o contraponto perfeito à popularidade de Temple, e o público abraçou suas performances animadas que ofereciam uma diferente visão da infância na tela. O sucesso de Jane durante seus anos de auge foi substancial, com seus filmes gerando retornos significativos de bilheteria e sua base de fãs crescendo para rivalizar com a de outras grandes estrelas infantis. Suas atuações em filmes como Ginger e Bright Eyes mostraram um timing cômico natural e uma abordagem destemida à comédia física que a distinguiu de suas contemporâneas. Os profissionais da indústria reconheceram seu talento e versatilidade, com muitos considerando-a uma das jovens artistas mais promissoras de sua geração. No entanto, como praticamente toda estrela infantil de sua época, Jane enfrentou o desafio inevitável de envelhecer e sair de sua persona comercializável. À medida que ela entrou na adolescência, o personagem moleca que a havia tornado famosa tornou-se menos atraente para o público e os estúdios lutaram para encontrar papéis apropriados para sua imagem em evolução. A transição para papéis adultos provou ser difícil,
com diretores de elenco incapazes de imaginá-la em papéis dramáticos sérios ou protagonistas românticas que diferissem de sua personalidade estabelecida na tela. A carreira de Jane declinou gradualmente ao longo da década de 1940, com menos papéis de qualidade disponíveis e menos apoio da indústria para seu desenvolvimento contínuo. Ao contrário de algumas ex-estrelas mirins que encontraram sucesso em outras áreas do entretenimento, Jane lutou para se reinventar profissionalmente enquanto lidava com os desafios pessoais de crescer sob os holofotes. Seus anos posteriores incluíram aparições ocasionais na televisão e trabalhos de dublagem, mas ela nunca recuperou o sucesso e o reconhecimento que teve na infância. A história de Jane demonstra como até mesmo artistas talentosos com uma base de fãs forte podem se ver abandonados por uma indústria que prioriza a novidade em vez da lealdade. A garota que uma vez desafiou a maior estrela de Hollywood pela atenção do público, eventualmente aprendeu que o holofote da fama raramente brilha duas vezes na mesma pessoa, deixando ex-estrelas mirins para navegar na vida adulta sem o sistema de apoio que as tinha cercado. Durante seus anos de pico de popularidade e sucesso, Shirley Temple, nem mesmo a garota de ouro da América conseguiu escapar para sempre do lado mais sombrio do estrelato infantil. Shirley Temple se tornou o símbolo máximo da inocência infantil durante a Grande Depressão, com seus cachos característicos, covinhas e voz dourada, proporcionando alegria e escapismo para milhões. Nascida em abril de 1928, ela foi descoberta aos 3 anos e rapidamente se tornou a estrela infantil mais bem paga da história, ganhando cerca de $50 mil por filme, quando a maioria dos americanos ganhava menos de $1.000 por ano. Seus filmes proporcionaram uma rara esperança durante o período econômico mais sombrio da América. Aos 6 anos, Shirley já era um fenômeno global cuja imagem era tão poderosa que foi usada para promover otimismo durante dificuldades generalizadas. No entanto, as pressões do trabalho constante, o escrutínio da mídia e carregar o peso emocional das esperanças de uma nação tiveram um impacto severo em sua infância. À medida que ela crescia, a transição para papéis adultos se mostrou quase impossível, com o público incapaz de aceitá-la além de sua persona de menina. No início da década de 1940, Hollywood estava pronta para seguir em frente com rostos mais novos. Shirley enfrentou desafios pessoais significativos além de sua carreira em declínio. Seu primeiro casamento com o ator John Ager terminou em divórcio após ter um filho, e a constante atenção da mídia tornou extremamente difícil manter relacionamentos. A pressão para se reinventar enquanto vivia sob intenso escrutínio público criou um estresse contínuo que afetou seu bem-estar. No entanto, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Shirley conseguiu criar um segundo ato de sucesso, ao se mudar para a política e diplomacia na década de 1960. Ela se tornou uma pioneira no serviço público, servindo como embaixadora dos Estados Unidos em Gana e, posteriormente, na Tchecoslováquia, provando que sua inteligência e capacidade iam muito além do entretenimento. Quando faleceu em fevereiro de 2014, aos 85 anos, ela havia vivido uma vida plena de realizações. Mas seus primeiros anos permaneceram como um testemunho de uma infância perdida às exigências da fama. Judy Nugent. As aventuras de Ozzie e Harriet não conseguiram salvar esta jovem artista do ciclo implacável de substituição de Hollywood. Judy Nugent foi uma estrela brilhante na era dourada da televisão, particularmente conhecida por sua aparição na popular sitcom familiar que definiu a televisão americana nos anos 1950. Nascida em maio de 1940, seu charme natural e talento rapidamente a tornaram um rosto familiar para o público de televisão em todo o país, representando os valores saudáveis que o programa incorporava durante o otimismo pós-guerra da América. Apesar de fazer parte de um dos programas familiares mais amados da televisão, Judy frequentemente se via ofuscada pelas personalidades maiores ao seu redor. Embora suas performances mostrassem um potencial genuíno para uma carreira duradoura, a constante busca da indústria do entretenimento por talentos mais novos e jovens tornou difícil para ela manter o mesmo nível de sucesso à medida que deixava os papéis infantis. A transição de papéis de criança fofa para personagens mais maduros provou ser desafiadora em uma indústria que preferia substituir em vez de desenvolver seus jovens artistas. A luta de Judy para manter a relevância tornou-se evidente à medida que ela entrava na adolescência. Ela fez aparições em vários outros programas de televisão e filmes durante os anos 1950 e início dos anos 1960, mas achou cada vez mais difícil conseguir papéis significativos. A tipificação que frequentemente acompanhava o status de estrela infantil tornava difícil para ela ser levada a sério para diferentes tipos de personagens. Até a década de 1970, Judy havia praticamente desaparecido do olhar público, incapaz de navegar com sucesso pelas águas traiçoeiras da cultura obcecada por idade de Hollywood. Ao contrário de alguns de seus contemporâneos que permaneceram no entretenimento através da perseverança ou reinvenção,
A carreira de Judy tornou-se mais uma vítima de uma indústria que consumia seus jovens artistas e os descartava quando não eram mais considerados comercializáveis. Sua história representa os inúmeros artistas mirins que brilharam brevemente sob os holofotes de Hollywood antes de serem esquecidos por uma máquina de entretenimento que valorizava a juventude acima da lealdade ou do desenvolvimento artístico. Patty Duke, a mais jovem vencedora do Oscar de todos os tempos, não conseguiu escapar dos demônios de saúde mental que a atormentaram durante toda a sua vida. Nascida Anna Marie Duke em dezembro de 1946, Patty alcançou um sucesso extraordinário em uma idade incrivelmente jovem, fazendo sua estreia na Broadway aos 12 anos em The Miracle Worker. Sua interpretação de Helen Keller exigiu uma profundidade emocional imensa e desafios físicos que demonstraram seu talento notável, rendendo-lhe um Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1963, com apenas 16 anos, tornando-a a mais jovem vencedora do Oscar na história. Após o sucesso no cinema, Patty fez a transição para a televisão com The Patty Duke Show, onde interpretou primas idênticas em um papel que demonstrou sua versatilidade e timing cômico. O programa foi um grande sucesso que a tornou uma das jovens estrelas mais queridas dos anos 1960, com sua popularidade atingindo alturas sem precedentes. No entanto, nos bastidores, as pressões da fama e as exigências de crescer sob os holofotes estavam afetando gravemente sua saúde mental. Aos 18 anos, o bem-estar psicológico de Patty começou a se deteriorar rapidamente. Ela experimentou um sofrimento emocional severo que mais tarde foi diagnosticado como transtorno bipolar. Embora na época suas dificuldades fossem ocultadas do público, as exigências rigorosas de gerentes autoritários combinadas com a constante vigilância da mídia criaram um ambiente onde seus problemas de saúde mental prosperaram sem controle. Sua vida pessoal tornou-se repleta de relacionamentos turbulentos e casamentos altamente divulgados, que frequentemente terminavam em divórcio, aumentando seu tumulto emocional. Apesar de continuar a trabalhar em filmes e televisão ao longo das décadas de 1970 e 1980, ganhando prêmios Emmy e elogios da crítica, a batalha de Patty com a doença mental permaneceu uma luta constante. Ela se tornou uma defensora pioneira da conscientização sobre saúde mental, discutindo abertamente seu transtorno bipolar para ajudar a desestigmatizar a doença mental. Quando ela faleceu em março de 2016, aos 69 anos, após uma breve doença, seu legado incluiu não apenas suas conquistas artísticas, mas também sua coragem em abordar questões de saúde mental que afetaram inúmeras outras pessoas na indústria do entretenimento. Qual dessas histórias te chocou mais? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e nos diga se você acha que as estrelas mirins de hoje estão mais protegidas ou se a história está simplesmente se repetindo com rostos diferentes. Aqui está a verdadeira pergunta que vai te assombrar. Sabendo o que sabemos agora sobre o custo da fama infantil, deveríamos sequer assistir a programas e filmes com crianças atuando?